Ah, meu Deus. Meu Deus. O professor João está chamando. Para quê que o professor está chamando? Ah. Ô, Glória. Dona Glória, receba. Sim. Amém. Paz do Senhor, alunos da Faculdade de Betel, que já estão aqui presentes. Paz do Senhor também para você que nos acompanha pelo YouTube. Essa será a nossa 8ª e última aula de Arqueologia do Novo Testamento. Arqueologia do Novo Testamento. 8ª aula de Arqueologia, o tema é Arqueologia do Novo Testamento. Hoje nós temos aqui um visitante, o irmão Wesley. Ô, Romulo. Mas, pessoal, Ele já tem um curso básico que está iniciando agora. Você já ouviu falar do Sudário de Turim? Vocês já ouviram falar do Sudário de Turim? Também conhecido como Santo Sudário. Sudário é aquele pano, rosto, Cristo. É sobre isso que nós vamos conversar no decorrer da aula. Esse será um dos nossos assuntos. Pois bem, nossos objetivos são analisar os dados arqueológicos acerca da vida, morte e sepultamento de Jesus Cristo e também constatar a exatidão histórica dos escritos de Lucas. Pois bem, os papiros do Novo Testamento são os testemunhos mais antigos do Novo Testamento e datam do 2º e 3º séculos depois de Cristo. Então, nós temos que considerar os próprios papiros do Novo Testamento como documentos históricos, porque eles foram encontrados e são bastante antigos. São do século II e século III depois de Cristo. Os mais importantes que nós conhecemos, os papiros mais importantes, eles levam o nome de seus descobridores ou dos locais, ou do local onde foi encontrado o papiro. Então, veja bem, ou o nome de quem descobriu, ou o nome do local onde o papiro foi achado, dá nome aos mais importantes papiros do Novo Testamento. O fragmento de John Hillendes, encontrado em 1930. Tá vendo? Esse leva o nome de quem encontrou, John Hillendes. Encontrado em 1930, é chamado de P52. Ele tem trechos de João, capítulo 18, e ele é de cerca de 130 depois de Cristo. Bem antigo. Os papiros de Oxirrinco, diversos manuscritos encontrados no Egito em 1898 e datam principalmente do século III. Então, o que faz deles documentos históricos, arqueológicos válidos é a antiguidade deles. Tá? E aí, o que nós vamos fazer? Aí vai se comparar com o texto que nós temos para ver a fidelidade e comparar com acontecimentos históricos que, porventura, eles narrem, para ver o nível de concordância que há entre o papiro encontrado e o que a história diz acerca do fato que ele narra. Então, temos também os papiros de Chester Beach. O P45, o P46 e P47, contendo a maioria do Novo Testamento, e ele é de cerca de 250 depois de Cristo, ou seja, século III. Temos também os papiros de Bodmer, o P62, esse P significa papiro, tá? P62, P72, P75, contendo grande parte do Novo Testamento, de cerca de 175 depois de Cristo. Gente, essa aula ela tem que ser acompanhada totalmente pelo slide, porque a nossa apostila ela só fala de arqueologia do Antigo Testamento. Eu acrescentei a arqueologia do Novo. Tá? E eu mandei
no grupo para vocês, tanto em PDF quanto em PowerPoint. E mandei também para o pastor José, eu mandei também para ele, tá? Tanto em PowerPoint quanto em PDF, tá? Mas interessante é vocês acompanharem pelo slide. Os papiros do Novo Testamento, escrito em couro de ovelha ou couro de cabra, são os manuscritos unciais, assim chamados, porque foram escritos com letra maiúscula. Então, existem dois tipos de manuscrito: o uncial, que é escrito com letra maiúscula, e o cursivo, que é escrito com letra minúscula. Esses que nós acabamos de citar, a maioria são unciais. Os pergaminhos do Novo Testamento, escritos em couro de ovelha ou cabra, são os manuscritos unciais, esses que nós citamos, os principais, assim chamados, que foram escritos em letra maiúscula. Tem também os códices, cópias completas do Novo Testamento. Um códice, nós já conversamos sobre isso algumas vezes. O códice, ele já não tem mais formato de rolo. Ele tem formato, deixa eu pegar aqui para exemplificar, ele já tem formato de livro. O códice, ele é assim, ó, nesse formato. E aí, seguro aqui, por cordão, né, por couro, segura as páginas e dá esse formato já de livro. O códice tem esse formato diferente do rolo, tá? Então, os códices, cópias completas do Novo Testamento, aí foi se pegando os papiros, juntando-se e fizeram cópias completas do Novo Testamento em códice. Os mais antigos são o Códice Sinaítico, o Códice Vaticano e o Alexandrino. São os mais antigos, e aí são cópias do Novo Testamento, são cópias completas do Novo Testamento. O Códice Sinaítico, ele foi descoberto em 1844 e data da primeira metade do século IV. Então, ele foi encontrado em quando? 1844. Mas ele é de quando? Da metade do quarto século. Da primeira metade do quarto século, depois de Cristo. Já o Vaticano, Códice Vaticano, ainda que conhecido desde 1445, arquivado na Biblioteca do Vaticano, só foi publicado em 1889. Né? Demorou aí quase 400 anos para ser liberada pela Biblioteca do Vaticano a publicação desse importante documento. Então, nós falamos um pouco, nessa primeira parte, sobre esses papiros e sobre códices mais antigos do Novo Testamento, que devem ser considerados, sim, documentos históricos. Já foram provados, já foram comparados com documentos que narram fatos históricos e a exatidão deles foi comprovada. Então, nós vamos seguir falando sobre a sinagoga de Cafarnaum. Cafarnaum é conhecido como a cidade de Jesus, porque era uma cidade, embora Jesus tenha nascido em Belém e morrido em Jerusalém, mas ele esteve em Cafarnaum, e Cafarnaum era uma espécie de um quartel-general de Jesus, sabe? Um núcleo missionário, um local onde o missionário se prepara, porque era um homem, precisava se preparar, se prepara 100% Deus, 100% homem. Ele, como homem, se preparava em Cafarnaum, descansava um pouco, reagrupava os seus discípulos, e dali de Cafarnaum saíram grandes acontecimentos missionários do ministério de Jesus. Por isso, Cafarnaum é conhecido como a cidade de Jesus. É uma cidade muito importante,
onde além de judeus circulavam também muitos gentios. Por isso ela é importantíssima na Bíblia e pela presença de Jesus lá várias vezes, ela é conhecida como a cidade de Jesus. Esse sítio arqueológico de Cafarnaum, ele está à margem noroeste do Lago da Galileia. Gente, a gente precisa sempre lembrar que o Mar da Galileia, ele é chamado de mar, mas ele não é um mar. Ele é chamado de mar pela sua grandeza, pela sua extensão, mas na verdade ele é um lago. As águas são doces, ele é um lago, ele não é um mar. Chamado de Mar da Galileia por causa da extensão. Então, esse sítio que se julga ter encontrado a sinagoga de Cafarnaum, ele fica a noroeste do Lago da Galileia e ele é destacado no Novo Testamento em Flávio Josefo e no Talmud. Então, existem 3 documentos históricos, que eu volto a afirmar. Novo Testamento também tem que ser considerado documentos históricos. Nós temos 3 documentos históricos que destacam este sítio arqueológico onde se encontra Cafarnaum. Quando se compara com as informações do Novo Testamento, as informações de Josefo, as informações do Talmud. O que é o Talmud? O Talmud é um comentário rabínico do Antigo Testamento. Quando se compara o sítio arqueológico com as informações que nós temos nesses 3 documentos, chega-se à conclusão de que aquela sinagoga tem todas as condições de ser a sinagoga de Cafarnaum, na qual Jesus esteve algumas vezes. As escavações começaram em 1856 e continuaram a partir de 1968. Começou em 1856, houve uma parada e depois elas continuaram a partir de 1968. Essa sinagoga era uma sinagoga do 2º século e de pedra calcária. O tipo da pedra é pedra calcária e é uma pedra branca. Mas recentes descobertas sobre a estrutura atual, embaixo. Sobre é em cima, sob embaixo. Ou seja, embaixo dessa estrutura atual, essa sinagoga de pedra calcária branca do 2º século depois de Cristo, havia uma sinagoga mais antiga de pedras de balsato. Totalmente diferente, outra pedra totalmente diferente. Então, descobriram que abaixo da sinagoga que havia uma mais antiga. E essa mais antiga, ela é do 1º século ou antes. Ou seja, ela já estava pronta. Ela não foi feita depois. Ela já estava pronta. No 1º século, quando Jesus viveu, quando os apóstolos viveram, ou talvez até antes, pela estrutura encontrada. Ou seja, ela é mais velha do que a que atualmente se vê, a que está por baixo. Sem dúvida, essa que está por baixo é aquela que Jesus pregou. E nós vemos registrado isso em Marcos, capítulo 1, versículo 21. Quem pode ler, por favor? Marcos, capítulo 1, versículo 21. Leia alto para os nossos irmãos, nossos alunos que nos acompanham no YouTube, poderem também ouvir depois pelo vídeo. Marcos, capítulo 1, versículo 21. Aquela leitura bonita. Vamos lá, minha gente. Quem encontrou pode ler. Não precisa esperar um pelos outros, não.
Marcos, capítulo 1, versículo 21. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo a ela à sinagoga, ali ensinava. E maravilham-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ó, que temos contigo, Jesus de Nazareno? Vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, a sinagoga encontrada de pedra balsátil, encontrada embaixo da mais recente de pedra branca, ela identifica-se com essa sinagoga onde Jesus pregou e fez milagres, segundo Marcos, capítulo 1, versículo 21. E a sinagoga, ela também é a sinagoga que foi construída pelo centurião romano. Um dos discípulos diz: olha, ele é um bom homem, ele mesmo nos construiu a sinagoga. Ou seja, ela já estava construída. Já estava construída quando Jesus iniciou o seu ministério. Lucas, capítulo 7, versículos 1 ao 5, por favor. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. Estes, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que ele faça isso, porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus com eles, e já perto da casa, o centurião enviou os amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de entrar quem está na minha casa. Por isso, aí. Então, Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 7, versículos 1 ao 5, fala de um centurião que, apesar de romano, era amigo do povo judeu e que havia construído uma sinagoga. E a sinagoga encontrada pela arqueologia abaixo da que é visível é mais antiga e, pela localização, corresponde a essa sinagoga construída por esse centurião, na qual Jesus operou alguns milagres, pregou e encontrou também com o centurião nessa sinagoga. E é esse centurião que diz a Jesus: olha, eu tenho homens sobre a minha ordem, não precisa nem o senhor ir na minha casa, eu conheço a autoridade. Eu tenho autoridade, o senhor, sei que o senhor também tem. Se o senhor mandar, o meu servo pode ser curado. Tamanha a fé do centurião romano. E essa sinagoga encontrada pela arqueologia é a sinagoga construída por ele. Dando continuidade aí a esse assunto de arqueologia do Novo Testamento, ele é um assunto mais dinâmico, vai se passando de um assunto para o outro com mais rapidez do que nas aulas de arqueologia do Antigo Testamento. Já falamos sobre os papiros do Novo Testamento, já falamos sobre a sinagoga de Cafarnaum, agora passamos adiante para comentar que alguns arqueólogos, eles acreditam ter encontrado o local do julgamento de Jesus. E se encontraram no local do julgamento, e se ficou comprovado que houve um julgamento, cai por terra a ideia de que Jesus não existiu, como querem alguns que alegam, eles não alegam que Jesus não é Deus, ou que Jesus não fez milagres. Alguns alegam que nem existiu o personagem histórico Jesus. Mas se for encontrado o local do seu julgamento, cai por terra essa tese dos céticos. Pois bem, os arqueólogos, os relatos arqueológicos, históricos e religiosos apontam para o local da descoberta como sendo o palco das cenas mais conhecidas do Novo Testamento.
uma das cenas mais conhecidas é a cena do julgamento de Jesus, onde ele foi trocado por Barrabás. Quem vocês querem que solte, Jesus ou Barrabás? E o povo escolheu Barrabás. É uma cena pregada, vista nos filmes, lida no Evangelho, e acredita-se ter descoberto. Após 15 anos de escavação, uma equipe de arqueólogos afirma ter encontrado embaixo da escavação, sob o piso de um prédio abandonado em Jerusalém, as ruínas do palácio de Herodes. E aí você diz, mas espera aí, quem julgou foi Pilatos, não foi Herodes. Mas, gente, não era só o palácio, era um complexo, como hoje. A gente vai numa repartição pública, aqui é o palácio do governo de tal estado. Chega lá, não tem só o palácio do governo, tem o palácio do governo, tem a secretaria de negócios, tudo em um complexo. Então, aqui está falando que foi encontrado, embaixo da estrutura de um prédio abandonado em Jerusalém, as ruínas do palácio de Herodes. Até então, acreditava-se que o julgamento de Jesus teria ocorrido na Fortaleza Antônia. O que é a Fortaleza Antônia? A Fortaleza Antônia era uma torre, comportava um bom número de pessoas. Herodes, de forma matreira, a usava para ver o que estava acontecendo lá dentro do templo, porque Herodes não podia entrar no templo. Herodes era idumeu. Ele só podia entrar no átrio dos gentios. Então, da torre, porque o templo de Herodes ele era maior do que o templo de Salomão. Porque a gente, às vezes, se perde um pouquinho na história do templo. Mas então vamos falar de templo. Na época de Eli, de Samuel, havia um tabernáculo que às vezes é chamado de templo, mas não é um templo, é um tabernáculo. Há alguma diferença. É uma estrutura de lona, não é o templo ainda. Davi também não tem templo na sua época, mas ele deixa todo organizado para que fosse construído o grande templo de Salomão, aquela maravilha. Então, primeiro templo de Salomão. Quando é que ele foi destruído? 596. Essas datas, é claro, são datas aproximadas. 596, na terceira invasão babilônica, que os babilônios invadiram Jerusalém 3 vezes. Eu costumo usar os 6 para ficar mais fácil de memorizar, já que é uma data aproximada, muda um pouco de um historiador para o outro, então não tem problema usar os 6. Eu coloco a invasão em 606, a primeira, a segunda em 596 e a terceira em 586, que seria aqui o templo foi saqueado, incendiado, o templo foi derrubado, foi destruído. Tá? E aí vai dar uma diferencinha de um historiador para outro, um vai falar 85, outro vai falar 87, mas já que em história essa questão de 2, 3 anos é cambiável, para efeito didático, eu uso sempre os 6. 606, 596 e 586. Então, 586, o Templo de Salomão foi derrubado. Ele foi reconstruído depois, na época de Esdras e Neemias. Então, o Templo de Salomão foi derrubado e reconstruído. No período interbíblico, ele não é derrubado, tá? Ele é violado. Colocam fogo nas portas, oferece-se um sacrifício de uma porca para o judeu, o porco é o animal imundo, sobre o altar, tira-se a arca e coloca-se uma estátua de Zeus, mas a construção não foi derrubada, não foi destruída, ela foi violada. Por isso que a gente chama de Templo de Herodes, não é um novo templo, é o mesmo templo ampliado. O que Herodes fez? Herodes era uma raposa,
Dizem que Herodes era idumeu de nascimento, judeu por conveniência, ou seja, era conveniente se fazer de judeu, né? Idumeu de nascimento, judeu por conveniência, grego de cultura e romano também por conveniência, porque era vantajoso para ele ter aliança com os romanos. E ele, raposa que era, né? Ele ampliou o templo. Ele não construiu outro, ele ampliou. Naquilo que ele ampliou, ficou ainda mais luxuoso do que o templo de Salomão. Ficou mais luxuoso que o templo de Salomão. E ele, além de ampliar, ele mandou construir, eu vou usar uma linguagem moderna, mandou construir kitnets para os sacerdotes anexo ao templo. O sacerdote não precisava vir de longe, ele morava ali mesmo, pertinho do templo, e a bênção é grande, para agradar a todos. E ele ficou ainda maior e talvez até mais luxuoso que o templo de Salomão. E aí o profeta Ageu diz que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E alguém pensa que é a glória material. A glória da segunda casa, do ponto de vista material, era maior? Sim, era maior, mas não é disso que o profeta está falando, não. Por mais que alguém queira discordar, a glória da segunda casa é a presença de Jesus no segundo templo, que é no templo de Herodes, no templo reconstruído da época de Herodes, que Jesus opera os milagres, cumpre o seu ministério, ele vai às sinagogas, frequenta as sinagogas como judeu que era, mas frequenta também o templo. E existe no Evangelho uma passagem que diz que ele vai a uma festa, e essa era a festa da dedicação. O que é essa festa da dedicação? A festa da dedicação é a festa da dedicação do templo. Quando Judas Macabeu derrotou Antíoco Epifânio, os sacerdotes purificaram o templo e ele voltou a ser usado. Ele foi rededicado, que ele havia sido violado. Tá? E aí, na época de Herodes, Herodes o ampliou. Essa é a chamada festa da dedicação. Eu vou arriscar uma vez só. Se eu não acertar, os irmãos vão procurar. Tá? Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 20, versículo 10. Se não for esse, vocês jogam no Google. Jesus foi a festa da dedicação, que vai aparecer lá, tá? Inclusive, se alguém tiver com internet aí, já confere já. Mas eu acredito que seja João, Evangelho de João, capítulo 10, capítulo 20, versículo 10. Que fala que Jesus foi a festa da dedicação. Alguém tem internet aí? Ou eu já acertei? É 20, 10 mesmo. Tomaram por Jesus para casa. Não. Jesus aparece em Maria Madalena. Oi? Padre Manso. Tá. Jesus é o final do trecho do... Não, eu quero o versículo exato. Senão, joga no Google, em casa e acha. 20. Tá assim, ó. Não procura. Vamos tentar só uma vez. Você está com a internet? Coloca assim, ó, tá? Coloca assim, Jesus foi a festa da dedicação. Digita no Google e vê se aparece o versículo. Senão, em casa eu acho e mando para vocês. Que é a dedicação desse templo, desse templo que havia sido violado. Judas Macabeu, juntamente com os sacerdotes, purificaram o templo. É claro que trocaram as portas que haviam sido incendiadas. Jesus foi a festa da dedicação. João 10, 22 a 24. João 10, eu inverti, né? Eu falei 20 e 10, é 10, 22. A festa da dedicação, Jesus interrogado pelos judeus, declara-se o Messias, o Filho de Deus, desejava, e ele retira-se para além do Jordão. Antigo. 22? O comecinho fala. 10, 20 e 24. 22 e 24. 10, 22 e 24.
A festa da dedicação. Então, lê para nós. 22 ou 24. Em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo de Salomão, rodeando-no, pois a judeus disseram: até quando? Que versículo é? Fala para mim o versículo exato, por favor. João 10, 22 e 24. Do 22 ao 24. Lê para nós, por favor. E em Jerusalém havia a festa da dedicação. Olha aí, a festa da dedicação. É a festa da dedicação do templo, que havia sido violado, e na época de Macabeus ele foi violado na própria época dos Macabeus, por Antíoco Epifânio. Quando Judas Macabeu conseguiu vencer Antíoco Epifânio, ele e os sacerdotes fizeram a purificação do templo e rededicaram o templo a Deus. E aí passou a fazer parte do calendário judaico a festa da dedicação. Agora, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 10, versículos 22 ao 24, vemos Jesus indo a essa festa. Tá? Então, da Fortaleza Antônia, nós estamos falando sobre a Fortaleza Antônia. Até então, acreditava-se que o julgamento de Jesus teria ocorrido na Fortaleza Antônia, que é a fortaleza de onde Herodes dava uma olhada no que acontecia no templo. Nos estudos, mais estudos têm revelado uma estrutura muito pequena para ser o lugar em que Cristo foi condenado à crucificação. Porque tinha bastante gente vendo ele ser julgado. Tanto é que foi perguntado para uma multidão: quem há um costume de soltar um prisioneiro? Quem que vocês querem que solte? Se vocês querem que solte Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Então tinha uma multidão. E foi descoberto pela arqueologia que a Fortaleza Antônia seria um lugar pequeno para comportar toda essa multidão. Mas até aí acreditava-se que o julgamento tinha acontecido lá. Mas é que o povo ficou lá de fora. Sim, mas tinha do lado de fora, mas tinha que ser no complexo da torre. Exatamente, ficar com o portão de fora, para não tumultuar. E de modo que Pilatos fazer julgamento de Jesus lá dentro da fortaleza. Se o senhor ler o texto direitinho, o senhor vai ver que eles chegaram perto. Não, eles estavam perto, não estavam longe, mas não no ambiente. Ela aparecia como uma base da visualização do que acontecia no templo de Herodes. Servia para ver o que acontecia no templo. Basta lembrar, quando Paulo é preso, ele, depois daquele tumulto que houve, do templo se vê o que está acontecendo, da Fortaleza Antônia se vê o que está acontecendo quando houve o tumulto da prisão de Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 34. Que da multidão uns se chamavam, de uma maneira, outras de outra. Mas como nada podia saber ao certo, por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. Mandou conduzir para a fortaleza. Qual fortaleza? Fortaleza Antônia, porque era próximo. Por outro lado, as escavações no Palácio de Herodes revelam a estrutura de um complexo mais amplo. O local é mais amplo. Então, aí aumenta a possibilidade de ser esse local que eles descobriram por último e não a Fortaleza Antônia. O local era composto de muitos prédios, era um complexo, eram vários prédios, com várias finalidades, além de funcionar como residência do governador romano por ocasião de suas visitas durante a Páscoa. Então, Herodes era rei da Judéia, porque Roma dividiu o território de Israel em partes, e a Judéia tinha como rei Herodes. Mas o governador
era Pilatos. E ele não ficava, não ficava diretamente ali. Ele estava por ocasião da Páscoa. E aí, como Jesus ele morre próximo à Páscoa, ele morre no que a Igreja Católica hoje chama de Sexta-feira da Paixão, já era sexta-feira próxima à Páscoa. Então Pilatos estava presente. E lá ele participou, Herodes mandou consultá-lo, Jesus conversa com Herodes primeiro, depois diz, não, para fazer uma média com Pilatos, que os dois eram meio brigados, e Herodes, habilidoso político que era, ele dá autoridade a Pilatos para dizer assim, está vendo como eu te respeito, como eu não quero confusão? Eu sou o rei, mas está na sua jurisdição, você é o governador, eu vou deixar você julgar. Como se ele tivesse beneficiando, respeitando, promovendo Pilatos. Na verdade, ele estava colocando Pilatos numa situação apertada, que o povo estava dividido. Parte do povo era a favor de Jesus e parte era contra. Herodes, inteligente que era, no ditado popular atual, ele matou 2 coelhos com uma pancada só. Ele se fez de amigo de Pilatos e empurrou a responsabilidade para ele. Tá? Por isso que aparece Pilatos como julgando a Jesus. Era próximo o local. E foi encontrado pela arqueologia a famosa Pedra de Pilatos. Foi encontrado pela arqueologia a famosa Pedra de Pilatos. Essa pedra, ela confirma este local como sendo o local da crucificação, do julgamento de Jesus. Então, essa pedra é um achado arqueológico importantíssimo. Nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos. Você que nos acompanha pelo YouTube, tome aí um café, uma água. Nós também vamos tomar um café, uma água e já retornamos.